Olá, pessoal! É com grande satisfação que inicio com esta aula o curso de Física 1 do Universo Exato. Neste primeiro tópico do capítulo 1, sobre medidas, vou detalhar os conceitos de unidades e padrões. Então, vamos começar? Todas as leis ou fenômenos físicos são expressos através de quantidades físicas, que, por sua vez, são determinados através de unidades de medida. Vamos tomar como exemplo a temperatura dos gases de exaustão de um foguete espacial. A temperatura é uma grandeza física, e o seu valor pode ser expresso em diferentes unidades de medida, como graus Celsius, graus Kelvin, Rankine ou Fahrenheit. Essas são as unidades de medida da quantidade física temperatura. Outro exemplo é a velocidade de cruzeiro de um avião comercial. A sua velocidade é a quantidade física. No entanto, ela é expressa na unidade de medida metros por segundo, se usarmos o Sistema Internacional de Medidas, ou milhas por hora, se utilizarmos o Sistema Inglês de Medidas. A título de curiosidade, existe uma outra forma de se medir a velocidade de um avião. É o chamado número de Mach. O número de Mach é a razão entre a velocidade da aeronave e a velocidade do som na altitude em que a aeronave se encontra. Em aeronaves comerciais de transporte de passageiros, este número é da ordem de 0,85, ou seja, as aeronaves voam a 85% da velocidade do som. Mas este é um outro assunto. Para os entusiastas da aviação, sugiro assistir ao curso de Fundamentos de Aeronáutica feito e disponibilizado pelo Universo Exato. É um curso super interessante que vai ajudar vocês a se inserir no mundo aeronáutico e aeroespacial. Voltando à nossa aula, eu poderia continuar citando para vocês inúmeros exemplos de unidades de medida, devido à grande quantidade de grandezas existentes. Então, vamos tentar facilitar um pouco o entendimento. A tabela abaixo apresenta as 7 grandezas fundamentais que existem. Todas as outras grandezas existentes são derivadas dessas 7 grandezas fundamentais. São elas o comprimento, dado em metro. Só para realçar, todas as unidades que cito nesse quadro estão no Sistema Internacional. Em seguida, vem o tempo, dado em segundos, a massa em quilograma, a corrente elétrica em ampere, que é assunto para um curso de Física 3, a temperatura, dada em graus Kelvin, que é abordada na Física 2, a quantidade da matéria, que é dada em mol, e a intensidade luminosa, candela. Neste curso de Física 1, Mecânica, apenas as 3 primeiras grandezas fundamentais serão utilizadas, e todas as outras grandezas que são derivadas dessas 3. Ao lado, eu apresento para vocês uma tabela que facilita a escrita de números muito grandes ou números muito pequenos. Vocês devem conhecer muito bem alguns termos como giga ou tera, devido à computação. Os discos rígidos, por exemplo, armazenam nos dias atuais gigabytes ou até terabytes de informação. Estes prefixos também são utilizados nas unidades de medida. Por exemplo, um valor de pressão da ordem de 10 elevado a 9 pode ser escrito em gigapascal, sendo pascal a unidade de pressão. Na parte inferior, quando lidamos com valores de dimensão muito pequenos, por exemplo, da ordem de 10 elevado a menos 15, podemos utilizar o termo fenton, ou seja, fentômetro. Essa é uma ordem de grandeza muito utilizada para lidar com dimensões no nível atômico. Não vou entrar mais em detalhes sobre esta tabela. Caso queira, vocês podem voltar ao vídeo quando quiser e verificar termo por termo para se familiarizar melhor sobre cada um deles. Vamos voltar à tabela anterior e focar apenas nas 3 grandezas fundamentais importantes para este curso. Cada grandeza será representada por uma letra maiúscula, sendo o comprimento representado pela letra L
o tempo pela letra T e a massa pela letra M. Vamos ver abaixo exemplos de unidades derivadas dessas unidades fundamentais. O primeiro é a velocidade. Velocidade é a distância sobre o tempo, que é a unidade de comprimento L dividido pela unidade de tempo T. O volume é a unidade de comprimento elevado ao cubo, ou L elevado ao cubo. Densidade é a unidade de massa dividido pelo volume. Portanto, M dividido por L ao cubo, ou seja, massa dividido pelo comprimento ao cubo. No último exemplo, temos a aceleração, que é igual à velocidade sobre o tempo. Como vimos que velocidade é a distância sobre o tempo, então a aceleração será igual a distância sobre tempo dividido pelo tempo, ou seja, L dividido por T ao quadrado. Ao lado, mostro para vocês uma tabela com várias unidades derivadas das três grandezas fundamentais. Vocês podem voltar a esta parte do vídeo quando quiserem e novamente gastar algum tempo para assimilar cada uma delas. Bom, dando sequência à nossa aula, vamos entender agora a definição de padrão. Mas o que é um padrão? Se você for a um posto de gasolina para abastecer o carro, como você pode ter certeza que você está realmente colocando 30 litros de combustível, como marcado na bomba? Como vocês podem ter certeza que o metro utilizado para medir o tamanho de uma sala realmente tem 1 metro? Na verdade, é muito fácil essa resposta. O aparelho para medir o comprimento foi calibrado. Mas este aparelho é calibrado baseado em quê? Baseado em um padrão. Mas vocês podem fazer a seguinte pergunta: será que esses padrões também estão calibrados? Então, para que os procedimentos de calibração sejam efetivos, precisamos criar um padrão único, onde não importa o país que você se encontre, a quantidade física terá sempre o mesmo valor. Baseado nisso, tornou-se necessário a criação de um padrão internacional, um padrão único. O padrão internacional para a unidade de massa foi estabelecido em 1889 pelo Sistema Internacional. Ele é definido como a massa de um cilindro feito de uma liga de platínio e irídio e é mantido no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, em Sèvres, na França. O cilindro é chamado de corpo padrão. Vamos falar agora da grandeza física tempo. Mas antes de entrar no detalhe, eu coloquei ao lado um link para um vídeo feito pelo Universo Exato que mostra o decorrer do tempo desde o surgimento do universo através do Big Bang, passando pela criação do Sistema Solar, o surgimento da Terra, as primeiras vidas que surgiram no nosso planeta e a evolução dessa vida até os dias atuais. Eu faço uma comparação a uma escala de tempo bem fácil de se entender. O vídeo é muito interessante, vocês não podem perder, pois ele mostra a grandiosidade temporal do universo e faz você pensar o quanto a vida do ser humano na Terra não passa apenas de um piscar de olhos. Voltando agora ao padrão de tempo, antes de 1960, o segundo era definido de acordo com o dia solar médio, ou seja, o dia dividido por 24 horas, onde cada hora é dividida em 60 minutos e cada minuto é dividido em 60 segundos. Até aí nenhuma surpresa. Só que o dia não tem exatamente 86.400 segundos. Portanto, tornou-se necessário criar um padrão de tempo. Em 1967, definiu-se o segundo como sendo 9.192.631.770 vezes o período de vibração da radiação do átomo de Césio-133. Portanto, não importa onde você esteja, agora ou daqui a milhares de anos, esse padrão de tempo vai ser sempre o mesmo, pois o tempo de vibração do átomo de Césio não vai mudar nunca. A última das três grandezas fundamentais que vamos trabalhar aqui na Física 1
é o comprimento ou deslocamento. A ideia do padrão de comprimento surgiu na época da Revolução Francesa. Em 1799, depositou-se nos arquivos da República de Paris 2 protótipos que representavam o metro e o quilograma. Em 1889, na Conférence Générale de Poids et Mesures, definiu-se o protótipo internacional do metro. A partir de outubro de 1983, tecnologias mais avançadas definiram o metro. Hoje, o metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. De fato, essa definição estabeleceu que a velocidade da luz no vácuo é precisamente 299.792.458 metros por segundo. A velocidade da luz é a velocidade última. Nada no universo conhecido pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Vários experimentos já tentaram provar o contrário, mas até hoje a lei definida por Einstein é mantida. Na próxima aula, vamos dar sequência ao conceito de unidades. Até lá!